deitado aqui num quarto um pouco escuro. Sobre a pergunta, então vamos lá. É sobre a tornozeleira, a pergunta em específico é isso? Se é injustiça ou justiça? Isso, tudo que envolve, né? A tornozeleira, essa perseguição, tudo que está envolvendo, assim, um resumo geral, né? Oi, Dani, bom dia, Dani, bom dia, Paulo. Porque eu conheço todo o contexto geral desses processos, tá? Li, acompanho desde sempre. Então vou me referir ao uso da tornozeleira eletrônica, né? Na data de antes de ontem. Bom, está prevista no artigo 312, tá? Do Código de Processo Penal, que são as medidas cautelares. O que embaseou, o que norteou a princípio, né, de forma monocrática de Alexandre de Moraes, depois corroborada, né, por outros 3 de seus pares, lembrando que ainda falta um voto, mas a maioria já foi formada. O que corroborou foi o artigo 344 do Código Penal. Coação no devido processo, coação durante a instrução processual. Ponto. Eu não posso chamar de injustiça quando nos autos, né, tudo está provado o que aconteceu. Eu não estou debatendo aqui o caso específico de tentativa de golpe ou não. Se você quiser, a gente pode fazer isso. Eu estou falando da medida restritiva que saiu por barato, porque o 344, ele dá cadeia. Ele poderia estar preso de forma preventiva ou provisória mediante o artigo 312, o 319 e também o 344, ou seja, está sendo feito justiça. Você tem alguma pergunta a me fazer a respeito? Então, nesse contexto todo, o que está acontecendo atualmente é uma justiça, né? Então agora você quer falar sobre o 8 de janeiro em específico? Pode trazer essa pauta, não tem problema não. Posso sim. Vamos lá. Segundo as próprias palavras do Bolsonaro, abre aspas para Bolsonaro, esse país com democracia não resolve nada, só vai resolver quando se levar de arrasto uns 30 mil, começando por Fernando Henrique Cardoso, fecha aspas. Isso ele disse quando o FHC ainda era presidente da República, e nesse ano ele votou no Lula, em 1998. Vamos lá, vamos continuar. Quando ocorreu as eleições no segundo turno, no dia 30 de outubro, né, ele organizou, juntamente com Anderson Torres, que era o ministro da Justiça naquele momento, e Sidney Vasquez, cuidava, né, da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Ele arquitetou um plano para que impedisse os nordestinos de votar. Isso tem um amplo relatório da Polícia Federal provando o que estou dizendo. Quando encontra-se a minuta do golpe, né, lá no escritório do PL, também na casa dele e em outros locais em que essa minuta previa, né, previa a abolição do Estado Democrático de Direito com o levado de arrasto de Lula, de Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral naquele momento. Então, assim, existe delação premiada. A delação premiada, como é teu nome, Wesley, a delação premiada, ela está contida na Lei 12.850 de 2013, né? A delação premiada, ela não é prova, ela é meio de produção de prova. Então a polícia investiga tudo aquilo que o delator falou, tá? E chega à conclusão. Então a Polícia Federal investigou o delator Mauro Cid e apresentou uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. O mesmo PGR, Paulo Gonet, ofereceu uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal, que acatou, né? Salvo o ministro Luiz Fux com algumas ressalvas. Então transformou Bolsonaro e mais 32 pessoas do núcleo, né? Desse núcleo, né? Em réus. Você vai continuar a sua linha de raciocínio, tá? Deixa eu só dar um recado aqui. Pessoal, você que pensa igual o Cavalcante ou discorda de algum ponto, pode subir aí, tá? Que eu vou passando a oportunidade para as pessoas opinarem. Lembrando, ataques, ad hominem, tudo isso aqui eu não aceito, tá? Eu deixo a pessoa na hora se começar com esse comportamento. Então, você que tem uma ideia diferente ou parecida com o Cavalcante e quer opinar, eu penso assim, eu acho assim,
Mas diálogo. Eu quero conversar com adultos, não com emocionados, ok? Ô Cavalcante, pode continuar, tá? Só para dar esse recado aqui. Ok, Wesley, né? Ok, um bom dia para você, um bom dia para 220 pessoas também na Barra da Rolagem que nos ouve e nos assiste nesse momento. Então, assim, existe todo um conjunto indiciário, lembrando que conjunto indiciário não é prova, tá? Como o próprio nome sugere, são indícios de uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito previsto na Lei 14.197 de 2021, no artigo L, tá? No artigo 359, nas linhas da LM. E o Bolsonaro também é acusado, né, de liderar, né, uma organização criminosa articulada, o que está lá no 288 do Código Penal Brasileiro. Mais as duas leis sobre a questão também de patrimônio público e patrimônio público tombado. Quando as pessoas indagam a mim, perguntam o seguinte: como é que vão condenar Bolsonaro por destruir patrimônio tombado se nem lá ele estava? Tem um dispositivo constitucional que fala o seguinte: quem concorre para o crime responde mediante a proporcionalidade de seus atos, tá? A pessoa não é obrigada a estar no local do cometimento do crime, do delito, para pagar pelo ato em si, né? Então, assim, cara, não há dúvida, aquelas pessoas não foram rezar, não foram lá com bíblias, as pessoas tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, isso foi de forma deliberada. Ônibus que foram pagos, empresários que financiaram, tudo, sabe? O próprio acordo que várias pessoas fizeram, acordo de não persecução penal. Então, assim, é indubitável. Então, eu não vejo nenhuma injustiça, porque todo o devido processo legal, e já vou partir para a conclusão, para ouvir os demais, todo o devido processo legal, ele está funcionando. Como é que se divide um processo? Em basicamente 3 etapas. Investigação, isso já foi feito. Instrução processual é onde todas as partes têm direito àquilo que está sendo acusado. Toda defesa tem direito de saber o que é que seu cliente /réu está sendo acusado. E o julgamento propriamente dito, que é a última fase do inquérito. Então, todas as 3 tiveram de forma legal. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição e tem o chamado princípio do juiz natural para essa questão, eu posso explicar porque a causa está no Supremo. Vai decidir, né, a partir de agosto e setembro se são culpados, quantos são, se todos são ou não. É isso aí, passa a palavra, muito obrigado. Ok, eu ainda não vou dar tempo, tá, porque ainda tem poucas pessoas. Subiu 2 amigos aí, tá, o Cássio e o Davi, eu vou conversar com ele já já. Ô Cássio, bem-vindo, bom dia, paz e graça. Ô Cássio, em relação ao tema e o que envolve, né, o que está acontecendo aí na atualidade em relação à tornozeleira, ao Bolsonaro, ele provavelmente, futuramente ser preso ou algo do tipo, qual é a tua opinião, cara? Bom, a gente ouve alguém narrando, igual eu vi o meu amigo falou aí de financiamento, de não sei o que, eu queria ver os extratos, né, do povo que financiou, porque narrar é uma coisa. Narrar, a gente narra também que Lula é ladrão, que Lula roubou, que Lula fez, né? E eles dizem que a gente não prova. Aí, mesma coisa são eles, dizendo que teve empresário que financiou, que o cara tava de lá de fora articulando. Narrativa isso aí tem o tempo todo. Mas prova mesmo que é boa, não tem nenhuma. A questão do Bolsonaro, dobraram a aposta, né? E o Trump dobrou de novo. O que vai acontecer, Wesley? Você pode ter certeza, o país vai parar. Ele vai parar. Porque se taxar em 50%, o país não tem condição de funcionar. Não tem condição. A minha região mesmo já está empolvorosa. Eu vivo numa região que vive de exportação. 99% de tudo da nossa região, eu vivo na terra do mármore e do granito. Toda a economia da nossa cidade vem dos Estados Unidos e da Europa, principalmente dos Estados Unidos. Os empresários já estão se preparando para mandar mais de 50% do povo embora, se taxar, porque vai cair abruptamente. Mas eu sei, o Trump está fazendo isso, que ele quer fazer o país parar. Porque só aqui na região vai parar aqui mais de
5.000 caminhões vai parar, porque não tem condição de tocar. E com esses caminhões parando, não vai sair pedra pro país também, porque vai parar. E vai ser um efeito em cadeia. O país vai parar, cara. Se não resolver isso aí, o país vai parar. Escuta o que eu tô dizendo. Taxação em 50% para o agro, taxação em 50% para a indústria, taxação em 50% para todo tipo de exportação. E essa é a primeira medida que o Trump tomou. Se ele tirar o GPS, se eles desligarem o GPS, nada mais funciona no Brasil. É só desligar o GPS. Aí a gente vai ver que vai haver uma revolta de esquerda e de direita, porque até a esquerda vai miar. Não vai miar só a direita, vai miar todo mundo. Você vê que quando falou de taxar o Pix, até a esquerda foi para cima e não taxou. E na hora que começar a mexer no bolso, a esquerda também vai pular para fora. Pode ter certeza. A gente sabe que o processo é ilegal, ilegítimo. É a própria vítima julgando. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro não tem que ser julgado de alguma forma. O problema é a forma do processo. O que o exterior está vendo não é o processo em si, é a forma que ele está sendo conduzida. O processo pode ser conduzido. Mas cadê a legalidade no processo? O Alexandre de Moraes não é uma das vítimas? E por que ele está julgando? Você acha que ele vai ter pena? Você acha que ele vai julgar com imparcialidade o cara que é sua possível ameaça? O seu algoz? Cara, isso não existe em lugar. Eu acho que nem no país onde tem ditadores isso existe. É só no Brasil. Então nós não estamos dizendo do processo em si. É a ilegalidade da forma processual que não está sendo respeitada. Obrigado. Ok, lembrando, pessoal, mantenha o microfone fechado, tá? Eu não gosto de interrupção. Se a pessoa ela interromper o colega, eu desço na hora também, tá? Eu aplico essa rigidez, tá? Então, mantenha o microfone fechado, que na tua vez eu vou passar a oportunidade e você vai poder opinar, tá? Ó, Davi, seja bem-vindo, Davi. Bom dia. Em relação ao nosso tema aqui, cara, e o que os nossos colegas disseram, você tem alguma coisa a opinar? Então, eu vou tentar entrar aqui, eu tô vendo aqui as afirmações de um lado e do outro, tanto o Cássio quanto o que antecedeu o Cássio tem um pouco de razão. A questão é que, veja, não é tão simples. Não é tão simples porque juristas de todo canto do mundo, eles tanto condenam quanto também descondenam essa questão, vou usar esse termo, do julgamento do Bolsonaro. Não tem nenhuma unanimidade, não tem nada disso, tem trabalho sendo feito. Agora vamos lá. Eu vou trabalhar com as questões, primeiro passo do que, onde ele está sendo julgado. Nós temos juristas fortes defendendo que o julgamento dele não era para ser ali no Supremo Tribunal, ele não tinha mais foro. Era para acontecer na primeira instância como um juiz normal. Lembrando que o juiz do Supremo, foi dito aqui que é o guardião de tudo, aquela questão toda, mas lembrando que nesse Supremo Tribunal Federal não é o mesmo da década de 90. Esse Supremo Tribunal Federal só tem, se eu não me engano, 2 juízes de carreira. O resto nenhum é juiz. Tá bom? Só 2. Então, experiência com essa questão para julgamento mesmo, acredito que não tenha. Pode ser por a questão foi indicado porque só uma pessoa normal que simplesmente tenha 10 anos, 15 anos trabalhando como advogado, ela pode ser indicada ao Supremo para julgar pessoas, para vocês verem. Então a primeira instância era o papel normal para julgar o Bolsonaro, e essa turma todinha aí, a primeira instância faria isso sem problema nenhum, tá bom? Depois, as pessoas em ter ligação ao crime, também as que estão lá diretamente ligado em Brasília, se a intenção delas era dar um golpe ou não, nós conseguimos encontrar isso várias vezes. Na internet está aí disponível. A internet está disponível para isso. Nós vamos ter o MST ali quando Dilma foi expulsa do cargo de presidenta lá, foi cassada. O MST subiu também querendo tirar o poder à força. Ninguém foi julgado por golpe, foram julgados por vandalismo. E eles estavam pior, estavam com facão na mão, tocando fogo, quebrando tudo. Então, são medidas diferentes para pessoas diferentes. E essa questão da tornozeleira, apesar de todo o processo ainda, está ocorrendo numa instância não cabível, que é um dos pontos que eu estou batendo o martelo. Tem pessoas que vão trazer juristas a favor, mas estou trazendo aqui questões de juristas contra, e eu vou apresentar eles na próxima. Ok.
Ok, Eu só vou terminar com a tornozeleira. Ela não é cabível. Ele não tinha intenção de fugir nenhuma, que senão ele já tinha fugido. E só foi utilizado para retalhar as medidas que o Trump fez. É só um negócio de: você vai fazer, eu faço aqui. Você vai fazer lá, eu faço aqui. Ok, deixa eu passar agora para o nosso amigo. Eu ainda não coloquei tempo, na próxima rodada eu vou colocar tempo, tá? Ô Ernesto, bom dia. Em relação Oi, bom dia, pode. A questão de justiça ou injustiça, para mim, nenhuma das duas cabe na palavra, porque não tem justiça, porque o Bolsonaro, o julgamento dele, no meu modo de pensar, é tudo nulo, e não existe injustiça, existe uma perseguição, só isso. Pulando um pouquinho daí, só vou adiantar, alguns governadores e prefeitos, tipo o Manga lá de Sorocaba, quando ele disse que vinha apoiando um pré-candidato, ele seria vice-presidente, primeira coisa que aconteceu, busca a apreensão na casa dele. O Ratinho Júnior, que se diz pré-candidato a presidente, busca a apreensão na casa dele. O Zema, que se disse também era pré-candidato a presidente, busca apreensão na casa dele. Peraí, como assim? Quem não fala nada não é perseguido, né? Agora, se eu falar hoje que eu sou pré-candidato a presidente, é arriscado a PF amanhã de manhã bater na minha porta. Entendeu? E em questão do Trump, o que acontece? Segundo o Lula, o Trump está se metendo na soberania brasileira, né? Como assim? Ele se meteu na Argentina, ele foi visitar uma presidiária, gente. Ele foi para um outro país visitar uma presidiária, que ela está presa. Foi lá no Peru e buscou uma presidiária, que ela também foi julgada e condenada lá. E veio falar de interferência do Trump no Brasil, só porque o Trump, mal ou bem, cada país tem os seus amigos. O Lula tem os deles e, felizmente, o Bolsonaro tem um deles. E um dos amigos do Bolsonaro é o presidente dos Estados Unidos da atualidade. Entendeu? Então eu vou deixar para a próxima aí. Passa aí que eu meto aí a tela aí, tá? Ok. Muito bem, gente. Lembrando, tá? Segura aí, São 4 pessoas. Segura aí, Cavalcante. Porque são 4 pessoas de direita e eu não falei ainda. Cavalcante. Vamos obedecer as regras aqui, tá bom? Conforme eu vou subindo, eu vou descendo também, vou dando oportunidade para outros, tá? Mas tá legal o bate-papo, tem gente interessante aqui para falar assuntos interessantes, tá? Chegou o Zequias e o professor Jeremias, eu agora vou dar tempo, tá? Para poder organizar, vou dar 2 minutos para cada um. E é assim, gente, um vai subindo, outro vai descendo, e eu não sei a ideia. Alguns eu conheço, mas outros eu não sei o que vai defender. Então eu vou subindo, vou descendo, tá? Para ser bem dinâmico aqui. Pastor Zedequias, 2 minutos para você, bom dia. Bom dia, graça e paz. Tudo isso que está acontecendo no nosso país já era esperado. Infelizmente, uma massa esmagadora da população brasileira, e principalmente essa juventude hoje, que foi completamente doutrinada e enfeitiçada por um sistema viés político, não consegue enxergar isso. Eu sei que talvez eu tenha oportunidade de falar numa outra rodada, mas eu só gostaria de citar um exemplo aqui. Por ser militar, participar de várias missões no mundo, eu vivi as duas faces da moeda do regime opressor, sanguinário, destruidor, que é esse sistema socialista político esquerdista vivido lá na Venezuela. Em 1998, quando Chávez tinha acabado de ascender ao poder, eu vi isso lá. O que está acontecendo no Brasil são essa juventude, essa galera toda que não conhece nada de história, levantava as bandeiras vermelhas, gritava e tal, que não sei o quê. E hoje essas pessoas casaram, estão revirando lata do lixo. Quanto à tornozeleira colocado no presidente da República, todo mundo sabe que isso é uma perseguição política. Não existe. Inclusive, o coronel Mauro Cid deu nos seus depoimentos, nunca existiu na história do mundo um delator
fazer delação através de coerção. E agora, no último depoimento dele, ele disse que não existe crime. Ok, Ezequiel, já eu volto com você, tá? Professor Jeremias, bom dia. 2 minutos, cara, para você trazer um apontamento aí sobre o tema. Jeremias, tá aí, Jeremias? Professor de português, Jeremias, tá aí. Deixa eu zerar aqui seu tempo. Pera que eu tô comendo aqui um negócio aqui e quase que eu me engasguei com tanta besteira que eu vi até agora. Eu vou falar. Eu vivi para ver patriota de fundo de quintal apoiando medidas contra o país. Cara, não é raiva, não é falta de respeito, é uma constatação. É um complexo de vira-lata, sabe? O Brasil sempre foi historicamente de joelhos diante da nação americana, sempre. Aí eu já vi coisas assim, olha, se o Bolsonaro tivesse no poder, o Trump não teria taxado. Gente, vai criar vergonha na cara que o Bolsonaro foi lá, babou aquele cara e ele taxou nosso minério, taxou nosso ferro no governo Bolsonaro, cara. Agora eu tenho uma outra dissonância cognitiva, não é minha, dessa galera aí, que a gente chama metaforicamente de gado, porque é gado demais, cara. O Eduardo Bolsonaro fala todos os dias que é uma porrada de vídeo, todo dele solta. Estou aqui em Washington impulsionando o Trump contra o Brasil. Eu que pedi para que ele taxasse. Até virou chacota aí no grupo de comediantes, que ele fala assim: ou vocês vão resolver esse negócio aí de perseguir o meu pai, ou eu vou taxar na primeira pessoa, ou eu vou taxar. Aí a turma dava risada, olha lá, ele tá se achando, ele vai taxar. Ele fala com todas as letras. Aí vem os bolsonaristas e dizem: foi culpa do Lula. É o Lula que tava cutucando. Caramba, mano! Além de complexo de vira-lata, isso é uma síndrome de corno. Que o cara diz, tua mulher tá traindo. E vê e mostra, abre os olhos do cara. O cara diz, eu não tô vendo nada. Eu votei no Lula. Tô achando o governo dele uma porcaria. Custa ser honesto, cacete. Ok. Seja honesto. Tá aí a opinião do professor Jeremias. Fecha o microfone, tá, professor? Vou voltar lá em cima com o nosso colega, tá? Com o Cavalcante. Cavalcante, 2 minutos para você, cara. Bom dia novamente a você e aos 460 aproximadamente pessoas que nos ouvem, ao professor Jeremias, que conheço de outras plataformas e outros recintos livísticos. Eu trouxe fatos, eu trouxe leis, linhas, artigos, incisos. E os meus oponentes trouxeram se, talvez, quem sabe. Então, assim, eu sugiro que vocês leiam o artigo 1º do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: não há crime sem que uma lei anteriormente o defina, quando você usa o caso do MST para comparar com o 8 de janeiro. Sobre dizer que o Alexandre de Moraes é vítima, leia o artigo 256 do Código de Processo Penal. Lá está escrito sobre o que você acusou, tá? Leiam também o 319, o 329, leia também a própria lei que Bolsonaro sancionou, 14.197, principalmente no artigo 359, na linha L, M, e também na letra I, que é o atentado contra a soberania nacional que Bolsonaro e seu filho estão falando. Eu não sou uma criança. Outra coisa, pastor, se a Venezuela é um país socialista, eu afirmo ela não é, o Brasil é uma social-democracia plena. Pastor, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Ceará, já lecionei História e Geografia e te afirmo que a República Bolivariana da Venezuela nada se assemelha àquilo que Marx ou Engels ou qualquer pensador socialista definia. Talvez, pastor, se o senhor estudasse mais um pouco, principalmente sobre a Revolução Russa de Lenin, o senhor compreendesse o que de fato é um socialismo, tá bom? Sequer Stalin foi socialista. Ok. Muito obrigado por essa palavra. Ok, Cavalcante, obrigado. Fecha o teu áudio. Mantém o áudio fechado, tá, gente? Cássio, 2 minutos para você, Cássio.
Rapaz, é admirável alguém chegar aqui e dizer que tem conhecimento jurídico e diz leia uma Constituição que nem de papel higiênico serve mais, que todo mundo sabe disso. Virou papel higiênico, acho que nem papel higiênico serve. Se tivesse Constituição, Lula estava preso, nada disso estava acontecendo. A Constituição do país, ela acabou há muito tempo, todo mundo sabe disso. Não existe Constituição no país, não existe lei. A lei se chama Alexandre de Moraes. O que ele decidir, está decidido. Tá aí a questão do imposto. Né? Não houve acordo, ele deu a canetada e pronto, pode cobrar um imposto. Se tivesse mesmo lei no país, respeitaria a votação do Congresso, estaria tudo resolvido. Né? Então não existe lei no país, a lei hoje se chama Alexandre de Moraes. A questão do Eduardo Bolsonaro, rapaz, é a última chance que o Brasil tem ainda de rever os seus conceitos. Graças a Deus que ele conseguiu sair do país antes de ser preso, né, injustamente, ou de ser tomado o seu passaporte e não sair. Ele foi mais esperto, estava adiante. A questão do Lula, ele continua dobrando a aposta e vamos ver até onde o país vai aguentar brigar com o Donald Trump para os Estados Unidos. Nós vamos ver a própria esquerda pedindo a saída daqui a pouco, porque se a taxação for para 50%, 100%, quem vai ser prejudicado não é só a direita. Nós não estamos dizendo que somos a favor da taxação, eu acho que alguns não entenderam. A taxação vai prejudicar direita e esquerda, vai prejudicar o país, mas quem está apostando é o próprio presidente. O próprio presidente, por que não para, não chama, não conversa? Diz que não vai chamar, não vai conversar, achando que Donald Trump vai abaixar as calças para ele. Não vai, cara. O Donald não vai abaixar as calças para ele. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer alguma coisa, porque o país vai parar nos próximos meses. Se taxar em 50%, 100%, o país atravanca, não anda. Ok. Fecha o áudio aí também, a jovem que entrou, tá bom? Deixa eu continuar aqui, tá? Eu tô indo pela ordem da janelinha para não me perder. Davi, 2 minutos, cara. Opa, meu jovem, vamos lá então. O professor de história aqui em cima, ele fez uma citação, mas ele não completou. Você tem que completar, não esqueça. Todo mundo aqui tem que completar. Eu não vou adentrar dentro de pessoas que têm outras profissões, mas eu vou trabalhar com a questão de história. Sim, Stalin, ele copiava as coisas de Lenin, até porque os dois faziam parte do mesmo partido. Então, um tinha uma visão compartilhada com a outra. Ok? Não vamos colocar muito distante, não. Porque não era. Não era. Visão compartilhadas. E pronto, de mundo. E assim foi acontecendo lá. E depois a gente pode entrar sobre essa questão da União Soviética. E eu debato com o senhor isso aí depois sem problema nenhum. Mas não vou adentrar dentro disso. A questão aqui era para a gente tentar estabelecer. Há um voto muito importante de um ministro, que é o Fux, que no meu caso é um cara que teria esse gabarito todo para fazer esse voto. E ele deu o seu voto que o julgamento do Bolsonaro não era para acontecer na primeira turma, mas sim no plenário. Tá aqui, tá o voto dele. Aí vocês estão falando que as pessoas não estão lendo os votos, que as pessoas não estão vendo. Aí eu vou fazer a pergunta. Se o que eu estou falando é errado, eu devo acreditar no professor de história, no professor Jeremias, ou eu devo acreditar em um juiz formado de direito com mais de, vamos dizer, de 30 anos de experiência? Ou eu devo acreditar num advogado, ou promotor no máximo, o Xandão, ou eu devo acreditar no Zanin, que era um advogado do Lula. Eu devo acreditar em quem? Quem vocês acham que tem mais experiência para crer nisso? Vocês acham que a gente é trouxa? Só pode. Não tem condições. Aí vem os outros chamados de gado. Quem disse que eu sou bolsonarista? Eu não posso ter um papel neutro? Ok, tá aí a fala do Davi. Lembrando, tá, gente? Sem as de homens, sem interromper o colega, senão eu desço aqui da live e subo outro, tá bom? Segue aí o perfil, tá bom? Segue aí. Sempre vamos trazer temas assim, de uma forma bem adulta, né? Para conversar. Muito bem. Oi, Ernesto. Ernesto, você tá aí? Opa, 2 minutos pra você, cara. Tô sim. E sem falar, o Davi, também, né? Na nossa meritíssima Carmen Lúcia, né? Que essa daí também é outra que... Como é pouca censura, eu vou votar a favor da censura. Lembra desse voto? Entendeu? E a questão toda também é o quê?
É essa perseguição, né? Aí o Lula vai em rede nacional. O Alckmin, vamos supor, 12 horas atrás, o Alckmin tinha postado que já estava entrando em acordo com os Estados Unidos para ver essa tarifação para poder botar tudo em ordem. Não, aí vem o Lula à noite, numa transmissão nacional, falar merda, falar abóbora. E outra coisa, vou repetir, vou bater de novo na tecla, cara. Presidente de outro país, ele pode falar assim de um outro ex-presidente, como o Lula sempre falou. O Lula falou da Cristina Kirchner. Foi lá visitar ela em casa, numa presidiária. Trouxe outra do Peru, ainda com dinheiro nosso, no avião da FAB. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. E seu próprio papai Lula, o professor de história, porque graças a Deus que eu nunca fui teu aluno, né? Porque tá brincando. Porque as tuas histórias aí, eu acho que ela tá meio complicada. Não sou bom em história, mas os seus argumentos não geram fato nenhum. E outra coisa, eu não estou torcendo contra o Brasil. Os 50% veio depois das ameaças que o teu papai Lula fez no BRICS aos Estados Unidos em rede nacional. Entendeu? Porque todas as emissoras do mundo passou o papai Lula ameaçando o dólar, querendo criar uma moeda única. E aí o que aconteceu? China foi lá e fechou acordo com os Estados Unidos. A Índia já está fechando acordo com os Estados Unidos. E aí? Cadê esse pessoal defendendo o papai Lula agora? Ok. Vamos lá, pode fechar o microfone, Ernesto. Lembrando, gente, sem animosidade, vamos conversar de uma forma bem natural, sem ataque, tá bom? Vai lá, Zedequias, 2 minutos. Bom, gente, eu ia responder o professor. Eu ia responder o professor aí, não sei nem o nome dele, mas não adianta. As pessoas que têm a mente cauterizada, elas são insensíveis moral e espiritualmente, onde as pessoas não têm capacidade de discernir entre o certo e o errado. Bom, esse é meu ponto. É inconcebível entender que as pessoas que se intitulam mestres e professores não conseguem entender que o que está acontecendo no Brasil repetiu-se tudo. Nós temos um presidente que não sabe falar. Quando ele abre a boca, desculpe aqui a minha expressão, o que sai do intestino de um porco vale mais do que o que sai da boca do presidente Lula. O presidente Lula, ele afrontou a maior democracia do mundo, a maior potência econômica e bélica do mundo. Ele chamou o Donald Trump de nazista. A despudurada esposa desse presidente mandou o Elon Musk ir para aquele lugar. E agora nós estamos vendo, acabou de sair agora, um rombo. Eu deixo aqui para o meu amigo Jeremias, eu não estou aqui para poder atacar ninguém, mas abram os seus olhos, gente. Existe um rombo de 4 bilhões do MEC. Roubaram. Aí vai ser, isso foi feito no governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Bolsonaro editou uma medida provisória 271. Quem pedia? A esquerda, em 2022, foi lá e trabalhou junto com alguns sem vergonha da direita e derrubou. E o que aconteceu? Do governo Lula para cá, cerca de 4 bilhões. Ok, Zedequias, fecha o microfone, obrigado. Dá mais tempo pra gente aí. Não, é muita gente aqui na janela, tem que dar 2 minutos só, tá? Vai lá, professor Jeremias, 2 minutos. Vamos começar a falar das besteiras aí, né, que o pastor aí falou. É que o Lula afrontou. Vamos ver quem que afrontou aqui. Vamos colocar aqui o Lula dizendo isso aqui, vamos ver. Proteção da Amazônia, após se referir indiretamente a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Não funciona. Declaração de guerra. Foi o safado do Lula que fez isso. Quando acaba a saliva, fala pólvora. Se o Lula falasse isso para o Trump, cria vergonha, cara. Uma das prerrogativas dos pastores é ser amigo do bem.
Uma das prerrogativas do pastor é falar a verdade. Complexo de vira-lata, cara. A gente é uma nação, a gente deveria se unir. Quando o Bolsonaro era presidente, os Estados Unidos socou taxa aqui nele. E com o Trump, hein? O nosso aço, nosso ferro, o minério. A Jovem Pan nos ficou dizendo, taxou, nós somos aliados. Taxou. Porque no jogo político não tem amizade, tem interesses políticos, cara. Analfabetismo funcional. Lula, fala o que o Bolsonaro falou, quero ver o que o gado vai dizer. Que o gado não falou nada até agora. A pessoa declaração de guerra isso aqui. É que o Joe Biden não levou a sério. Só a diplomacia não resolve, hein? Quando acaba a saliva, fala-se a pólvora. Já pensou se o Lula falasse uma besteira dessa? Brincadeira, hein? Aí só porque o Lula disse que o cara é um ditador e não é. Quer ser xerifão do mundo e não é. Não invade os países em nome de uma democracia, de uma imposição que não tem. United States of America sempre foi um país imperialista, expansionista e antidemocrático. Ok, professor Jeremias, obrigado aí pela tua opinião. Fecha o microfone, tá bom? Seguindo a ordem da janela, estava a Rosária aqui, eu acho que deve ter caído a Rosária. Aí eu subi um outro colega aqui. Oi, Helder, seja bem-vindo, bom dia. Em relação ao tema e ao que os nossos colegas aqui já apontaram, o que você tem a dizer? 2 minutos, cara. Bom dia, Podplay, bom dia, pessoal da live aí. Em questão aí, ou direita ou esquerda, ou que for a ideia de cada um, o Brasil está sofrendo uma espécie de opressão do sistema grandioso que é os Estados Unidos, que é sustentado há muitos anos. O antigo presidente, na época dele, eu via a condição que ele colocava os seus ministros lá, entendeu? Eu não defendo nem ele, nem um tipo de político, mas na questão para o Brasil desenvolver de intelectualidade, experiência e maturidade política, a equipe do Bolsonaro estava seguindo muito bem, porque eram pessoas realmente capacitadas que ele colocava lá, que realmente era do assunto de interesse do ministério que ele colocava. Hoje ele, com esse novo governo, infelizmente, com o Lula, se ele tivesse seguido o mesmo padrão do Bolsonaro de colocar pessoas intelectualmente já na experiência de cada setor, eu acho que o país não estaria passando por isso, porque o interesse seria para melhorar cada vez a vida de nós brasileiros. Independente disso aí, tanto o Bolsonaro errou também lá atrás, colocando alguns ministros da saúde na época da pandemia, e aí desenvolvendo uma briga grande, como também na PF que ele colocou, e foi corrigindo. Mas o nosso presidente, infelizmente, continua com o erro ali em alguns ministérios, principalmente da Receita Federal, e quem está pagando a conta, meu irmão, é todos nós, é petista, é esquerdista, é direitista, é todos nós, e vamos pagar mais agora, depois dessa taxação aí. Você espere que isso aí seja resolvido, porque não foi resolvido na questão para beneficiar nós do povo, vai ser mais uma facada que nós vai levar do governo, de fora e de dentro também, entendeu? É só isso que eu quero colocar. Ok, Helder, valeu. Fecha o microfone, deixa eu passar para o nosso amigo André aqui, opinar sobre o tema e sobre o assunto aqui. André, bom dia. 2 minutos para você. Primeiro, falar que a direita está bem representada aqui, vários depoimentos bons aí, nem tenho muita coisa a acrescentar. Cássio disse muito bem sobre a perseguição, sobre a parcialidade do STF, sobre tudo mais. O que eu tenho que acrescentar, e alguns aí sempre vai voltar no Bolsonaro, essa é o que o Lula fomentou desde 2014. Antigamente era o Alckmin que era nazi, né? Ele só muda o discurso, monta a narrativa, põe a culpa a alguém, divide o povo, enquanto isso o povo acaba se tornando massa de manobra. Se alguns que odeiam Trump, Musk, Faria Lima, Campos Neto, hoje odeiam o agro, hoje odeiam Israel, simplesmente eles não percebem que enquanto eles dividem o povo nessa polaridade, a gente nunca vai furar a bolha.
Eu sou da ideia que nunca pode ninguém reivindicar, não importa se o MST já derrubou, quebrou. Claro que alguns falam de anistia, mas tem que ter anistia. O povo fala não, mas enquanto isso, se eu ceifar a sua ideia de protestar, depois daqui a pouco você está dando um tiro no próprio pé. A gente não tem direito mais nada, a gente tem palavras que a gente não pode falar. Enquanto isso, o governo vai lá para a China pedir mais censura, mais problema, e alguns aqui defendendo um cara que o slogan dele era União e Reconstrução. União do quê? De criar taxas? O que é Trump? Se a Tebet já avisou que em 2027 a gente vai ter certos bloqueios e a recessão está logo ali, assim como já foi em 2016, que muita gente sentiu na pele, inclusive eu. Essa é a realidade, a gente está no fundo do poço, raspando o fundo do taxa e pedindo mais taxa e mais taxa. É isso aí. Ok, fecha o microfone, André. Antes de passar para o nosso amigo lá em cima continuar, tá? Só aguarda um pouquinho, tá? Eu gostaria de colocar a própria fala do Bolsonaro em relação à tornozeleira. Eu gosto de ouvir a pessoa falando, não terceiro. Então, eu peço para vocês escutarem, deixar o microfone fechado e comentar sobre. Concorda, discorda, tá bom? Então, vamos lá. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada, com coitados na rua, mulher idosa presa, 17 anos de cadeia, uma covardia que fazem com essas pessoas. Ok, presidente, querem justificar e prendendo 43 anos de cadeia. Eu peço desculpas interromper. Será que as pessoas estão me julgando, não tem um mínimo de consciência? Presidente, eu peço perdão interrompê-lo. Muito bem, tá aqui, só para vocês também comentarem sobre, tá? Vamos lá, meu amigo Cavalcante, 2 minutos para você, pode abrir seu áudio. Eu gostaria muito que você terminasse esse vídeo aí, porque eu já assisti. O repórter orienta que ele tem que parar porque tem que cumprir os 50% que o Trump taxou. Mas não foi o Trump que taxou os 50% do tempo dele, foi a justiça através da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que dentro da lei, tá, fez o uso da tornozeleira eletrônica. André, você está preocupado com taxa mesmo? O IOF deixado por Bolsonaro foi 6,38%, hoje está menor. Você está preocupado com carga tributária, tá? 33,9% foi a do Bolsonaro, hoje está em 32,5%, e a reforma tributária foi aprovada, que vai baixar para 26,5%. Por falaram em ministérios do Bolsonaro técnicos, um não sabia falar português, o outro não sabia escrever em português, e o outro era um pastor bandido que estava cobrando propina. Ele colocou Sérgio Camargo para negar a escravidão nesse país. Ele colocou um cara chamado Roberto Alvim para reverenciar Joseph Goebbels, ex-ministro da propaganda do Terceiro Reich. Foi o pior dos ministérios que esse país já teve. Em relação à pauta, eu afirmo, está totalmente dentro da Constituição. Já citei as leis, os artigos e os incisos várias vezes, e vocês citaram achismos. Esse país é um país que tem autonomia. A autonomia dos povos, nós temos a nossa Constituição, não somos república de banana de McQueen, nem muito menos de James Moore com suas teorias malucas, tá? Davi, responde aí rapidinho aí, 5 ex-presidentes da União Soviética, vai, ganhe pra mim agora, responda aí, abra teu áudio, responda, 5 ex-presidentes da União Soviética. No tempo dele ele vai responder. Ele vai pesquisar, eu queria que ele respondesse agora. Ok, Cavalcante, deixa eu passar para o nosso próximo amigo aqui. No tempo de vocês respondem o colega, tá, gente? Mas se fugir fora, eu desço os dois. Aí já acaba a história, tá? Ô, Cássio, 2 minutos para você, Cássio. Obrigado, André. André fez umas colocações muito boas aí também, André. Inclusive, a gente já sabe que o país já está falido, né? Independente de esquerda ou direita que assumir em 2027... vai pegar um país já quebrado e falido. O que eu tô vendo, talvez o Lula tá aproveitando para fazer a cortina de fumaça, porque se o PT ganhar, né, ou algum outro partido de esquerda, vai colocar a culpa na taxação do Trump. Não, o país está assim porque em 2025 o Trump taxou e isso derrubou a economia e o país está falido por causa disso. Falar de taxa, né, o que a gente mais gosta de ver é o taxar de taxando, né?
quer taxar tudo, e quando é freado, eles dão uma canetada, e na canetada faz o que quer, porque tem lá o pitbull de chácara para poder fazer isso aí. Eu acho, Wesley, vou até usar o seu nome, as pessoas não pararam para pensar ainda no problema que vai causar o país. Você vai ver a própria esquerda pedindo, pelo amor de Deus, para acabar com a taxação de 50%. Por quê? Até então, quem está sendo prejudicado é a direita, então tá tudo bem. Quando começar a prejudicar a própria esquerda, como seria no PIX, você vê que até a esquerda veio contra o PIX, né? A taxação do PIX, porque todos seriam prejudicados. Então, essa taxação não vai atingir só a direita, vai atingir todos. E não estou aqui falando com mérito de querer dizer que sou a favor da taxação, eu sou empresário. Eu vou ser um cara que, a partir do dia 1º de agosto, eu vou ser um dos primeiros a ser prejudicado. Que a minha região, 99% vive da exportação de mármore e granito. Nós somos o maior exportador de mármore e granito do mundo. Tudo sai da minha cidade, da minha região. Vai ser uma pancada. Os empresários já estão se reunindo para se preparar para mandar embora em massa, caso não consiga manter as suas obrigações. Ok, tá aí a opinião do Cássio, deixa eu passar. Respondendo ao Cavalcante, o vídeo que eu mostrei aqui só tem 32 segundos, tá? Não vai mais que aquilo. Poderia pegar um vídeo maior, beleza, mas eu não tenho, tá? Aí depois eu posso colocar até... Mas só para vocês pensarem, tá? A fala do próprio Bolsonaro, pra vocês comentarem também. Davi, 2 minutos. Veja só, professor, quando o senhor quiser debater sobre União Soviética, eu não vou responder porque o senhor vai dizer que eu pesquisei. Então, quando a gente quiser debater, você marca aqui com o Wesley abre uma e nós dois debatemos, tá bom? Para não ficar tomando o tempo dele sobre isso, porque não é questão de pauta. Nós vamos adentrar sobre muita coisa. Vamos tentar trazer para o campo moderno, geopolítica. Vamos trazer para a questão aqui que nós estamos trabalhando mesmo. Política e geopolítica. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Não foi por culpa do Bolsonaro, que Bolsonaro não é porra nenhuma nos Estados Unidos. Não foi por culpa do doente que também está no governo agora, não foi. Nenhum dos dois tem poder nenhum para fazer nada. A questão é que, veja, os Estados Unidos, ele deve, se eu não me engano, 2 trilhões de dólares. Para pagar isso, eles têm que fazer o dólar cair. E o Trump está fazendo essa manobra, o dólar está caindo em todo canto do mundo. Ele tem uma pequena alta agora no Brasil, mas já está em queda. Ele vai ter uma queda muito alta. E quando ele for pagar essa dívida, o dólar vai estar embaixo, ele vai pagar 3, 4 vezes menos. Acabou. Agora, se vocês dizerem para mim que o estopim, que foi a causa, não foi o BRICS, e o Lula falando dentro do BRICS, e antes também que o dólar não poderia ser o caminho, tinha que criar uma própria moeda, tinha que ir criando essas manobras e falando e atacando os Estados Unidos, não só o Trump, mas os Estados Unidos, desculpe, não dá. Aí vem a questão do filho do Bolsonaro lá, trazendo mais taxa pra gente. Vocês, esquerda e direita, são farinha do mesmo saco. Vocês fazem parte daquele livro, A Revolução dos Bichos. Vocês querem comer e mamar, mas à custa do mais pobre. E o pobre que se lasca. E eu tô nesse meio. Ok, obrigado aí, Davi, pela tua participação. Vamos passar pro Ernesto aqui. Ernesto, 2 minutos para você. Desmuta aí o microfone. Beleza. Eu descobri agora que o Davi é um isentão, né? É aquele que não votou em nenhum e nem outro e agora tá aqui chorando. Entendeu? Peraí, Ernesto, peraí. Eu vou instituir seu tempo, mas lembrando, sem ad hominem, sem ficar... mas quando ele falta direita e esquerda, ele tá atacando qualquer um. Não. Eu quero que vocês ataquem argumento, não pessoas. Não, tudo bem, então. Não, pode deixar isso aí. Eu só quero mostrar mais o outro lá, o Cavalcante desceu, que quem assinou o decreto de 6h38 do IOF foi a excelentíssima, inteligente presidenta Dilma Rousseff. O Bolsonaro, ele fez a lei que a partir de 2022 o IOF vem reduzindo até zerar até 28. Aí o que vem o governo agora do amor, né? Foi lá e aumentou mais ainda a taxa. Não é para os pobres, é para os ricos. Ai, meu Deus do céu. Quem decretou, quem assinou esse decreto foi a presidenta.
Dilma. E desculpa aí, Pode, porque às vezes é complicado, entendeu? O cara, quando ele fala nem direita, para mim é um isentão. E esses isentões que tá ferrando, o Brasil está sendo ferrado hoje, por causa desses isentões. Desculpa aí, eu não gosto de atacar a pessoa, não estou atacando, mas só estou falando, entendeu? Porque isso é esses isentões que está deixando o Brasil ferrado, e vai ser esses isentões que, se não forem votar em 26, vai continuar esse governo do amor, só isso. Valeu, obrigado aí. Ok, Ernesto, fecha o microfone. A Rosária, que estava lá embaixo, que acabou caindo e tal, e seria a oportunidade dela, eu vou passar para a Rosária e depois eu volto com a nossa regra normal, o pastor Zedequias, depois o professor Jeremias, e vou indo, tá? Rosária, bom dia, Rosária. Em relação ao tema, eu acredito que você já está acompanhando um pouco aqui a live. O que você acha, o que você pensa? 2 minutos para você. Bom dia, obrigada aí pela oportunidade. Olha, é assim, né, eu tô ouvindo todo mundo falando aí sobre essas ameaças aí que o nosso país vem sofrendo, que é por fala do Lula, que é não sei o quê. Não tem nada a ver com fala de Lula. A mesma coisa, gente, que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil. O que o Trump fez? Ele se reelegeu, foi lá e soltou todo aquele povo que atentou contra a democracia lá também, né? E isso ele quer fazer aqui no Brasil. Só que lá ele foi eleito para lá, para o país dele, né? Aqui o nosso é outra coisa, aqui é outra história, entendeu? Aqui ele não manda. Eu também vi o rapaz falando, o Lula foi visitar. O Lula foi visitar, por ordem da justiça, ele foi visitar a prisioneira sim, mas ele não botou sanções lá na Argentina, querendo tirar ela da cadeia, nem nada disso. E também tem aquele negócio, gente, que os países, eles dão asilo a pessoas, as autoridades, tipo a presidência, sei lá, a governadora, que estava presa e pediu asilo no Brasil e está no Brasil, entendeu? Acho que o Bolsonaro também, se ele de repente for condenado mesmo, e ele pedir asilo em outro país, ele também pode ir, entendeu? Mas essa tornozeleira veio através dessa ameaça que o Brasil está sofrendo entre o Bolsonaro e o filho dele, gente. Essa família Bolsonaro, eles estão querendo destruir o nosso país, entendeu? Você viu a fala do Eduardo falando que não importa que o Brasil vire, entendeu? Se acabe, mas ele vai se vingar. Então eu acho que hoje todo mundo já está percebendo o que está acontecendo, que não é possível que você ainda esteja achando que essas taxações estão vindo por causa de Lula. O Trump foi claro, falou que ele quer anistia ampla para Bolsonaro. Então por que ainda continua culpando o Lula? Não precisa estudar, querido. Está na cara de todo mundo. Todo dia esse povo dá entrevista, o Eduardo lá, todo dia ele faz vídeo falando. Okay. O Brasil vai virar uma terra arrasada. Ok, obrigada, amiga, aí pela oportunidade. Obrigado. Pode. Deixa eu me derrubar para renovar a área aí, tá? Eu vou ficar bom, tá bom, obrigado, Ernesto. Valeu. Muito bem, Zedequias, 2 minutos para você, enquanto eu subo um outro colega aqui. Gente, vocês observam só, eu não tenho nada contra a colega aí, a Rosária, mas ela não sabe nem quem foi que pediu asilo aqui, quem foi que ofereceu asilo. Ela não sabe nem o que o Lula foi fazer lá na Argentina. Ela não conhece de geopolítica, não conhece. O petista é assim, o petista ele é igual piolho, ele vai pela cabeça dos outros. Ele fala por ideologia. Então é muito complicado, gente, a gente ficar chovendo no molhado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não resta dúvida, o Bolsonaro já está em prisão domiciliar. Mas por que o Bolsonaro está preso? O Bolsonaro está preso porque acharam na casa dele 53 milhões de reais? O Bolsonaro está preso porque ele deu rombo na Petrobras? O Bolsonaro está preso porque ele foi condenado em 3 instâncias pela justiça brasileira? O Bolsonaro está preso porque ele estava envolvido no mensalão? O Bolsonaro está preso porque o ministro do STF, Joaquim Barbosa, falou, o único parlamentar que não está nessa maracutaia. O Bolsonaro está preso porque ele é um risco para a cleptocracia. Ele é um risco para a democracia relativa do Lula, que quer implantar aqui uma justiça social do proletariado, que eu
venho falando aqui que eu vi isso aí na Argentina. E hoje a gente vê o que está acontecendo com a Argentina, o que está acontecendo com a Índia, países do BRICS que saíram fora porque sabia que o que ia sair da boca do Lula é pior do que sai da bunda de um porco. O Lula é um porco, o Lula é um caos, cara. Esse cara precisa ser extirpado da política brasileira. Pra gente ter paz. Ok, Zedequias, valeu, fecha o microfone. Vamos passar agora aqui para o nosso amigo professor Jeremias. 2 minutos, professor. Vamos primeiro rebater aí, não é nada pessoal contra o pastor, mas a gente está debatendo aqui ideias. O petista é igual o piolho, vai pela cabeça dos outros. Vamos agora analisar o comportamento do petista. O Bolsonaro, quando disse, eu sou contra o Centrão, ok. Depois ele foi eleito e disse, eu sou o Centrão. Sou contra e sou a favor. O gado fez o quê? Apoiou. O Bolsonaro foi o camarada que disse o seguinte, a Dilma é burra. E aqui disseram que ela era burra. Vamos ver o que ele disse aqui, ó. Somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas, defendemos a família, a propriedade privada. Será que vai dar tempo, hein? Vai. A liberdade do armamento. Somos pessoas normais. Normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Podemos até viver sem oxigênio. Quem que é a Dilma Rousseff para estocar vento? Se podemos até viver sem oxigênio, bicho, é muita piada. Pode passar meu tempo aí. Ok, obrigado, professor. Obrigado, professor. Vamos lá, o Helder. Helder, 2 minutos para você, Helder. Vamos pôr de play. Então, a questão não é interesse de convicção política YX. Do mesmo jeito que o professor falou ali da troca de centrão e direita e esquerda, eu falo também na parte do PT. Que o próprio Geraldo Alckmin, que ele se considerava da direita, né, junto com o Centrão, e hoje faz parte do atual governo, que, por incompetência dele em São Paulo, colocou outro ministro aí, independente, vocês sabem de qual ministro que eu estou falando, que está lá até hoje, que está comandando praticamente muita coisa nesse país, que saiu daqui de São Paulo. Em 2006, se você não lembra, São Paulo foi extinto uma guerra aqui em São Paulo muito grande, contra o crime organizado e em diante, e dali saiu um herói, e esse herói ele é pleiteado até hoje, vocês sabem de quem eu estou falando. Enfim, esse herói é o que comanda hoje, infelizmente. A gente não pode fechar os olhos, gente. A gente tem que ir pelas coisas dos fatos que estão acontecendo no Brasil hoje. Começou tudo lá atrás. E isso vai se esplandecer desde da Dilma Rousseff. Michel Temer nunca foi candidato a nada. E ele ganhou. O Geraldo Alckmin é o próximo sucessor. E vai ganhar por causa disso aí. Se você colocar por uma lógica exata dos fatos, quem está sendo enganado somos nós mesmos. Contra nós mesmos. Não tem político que vai jogar a favor do povo nunca. Então, esse negócio de protestar aí, se acabar, meu amigo, acabou. Se eles colocar uma mão na sua boca e colocar, você não pode mais falar, não pode mais colocar uma tatu em você para você não fazer mais nada, você não vai fazer. É isso que eles querem, só isso, não querem mais nada, entendeu? E daí em diante, passo minha vez aí, ó. Ok. André, isso. André, 2 minutos para você, André. Oi, tudo bem? Então, eu queria falar sobre o tema, eu queria também falar sobre as brechas da Constituição. Aliás, que cara, quando faz jurídico, advogado, eles sempre vão arrumar uma brechinha e vão dar um jeito. Eles aboliram, eles inventaram até crime de perseguição na Constituição. Então, para eles vale tudo, desde que o Senado tenha teto de vidro, não derruba os caras, então eles vão se perpetuando aí, fazendo o que eles querem. A gente sente essa sensação de injustiça, a gente não pode dizer nada e não fazer nada. Mas no fim eu vou ter que falar de Bolsonaro de novo, porque o povo não para.
que acontece que eu sempre digo o seguinte: cadê esse povo em 2016? Onde você estava na maior recessão da história? Vocês iam culpar quem naquele momento? O Fernando Henrique Cardoso, que foi em 98? Porque vocês tiveram 2002, 2006, 2010, 2014... criaram o quê? É outro que saiu também aí, que vai responder, mas tudo bem. Então cadê vocês nessa época? Se não fosse o Bolsonaro, é fruto da revolta, o povo tava com corrupção, mensalão, corrupção endêmica. Então o povo esqueceu, sabe? O Lula plantou ódio no coração dessas pessoas e tudo é Bolsonaro, tudo é culpa de outros. Se não é Faria Lima, é o mercado. Se não é o mercado, e nunca é o Alibaba e os 40 ministérios. Sempre é culpa do próximo. Antes eles colocavam, acho que não tinha quem colocar a culpa, aí derrubou a Dilma. Agora inventaram essa história aí. Tudo é o cara. Eu ia responder sobre o IOF, mas o cara saiu lá em cima também. Acho que o Cássio respondeu, né? Ou o outro que saiu ali, não lembro. Eu acho que é meio que isso aí. A gente tem que ver que, se você... Acho que o coração não pensa. Você tem que pensar com a cabeça que vocês estão sendo manipulados. E sempre essa polaridade, sempre essa divisão. Enquanto isso, eles vão... Não tem reclamação, não tem nada. Eles vão se perpetuar no poder e nunca a gente vai fazer nada. Entendeu? É isso aí, ô Play. Ok. Muito bem. Vamos agora sim, voltando lá em cima da janelinha. Agora eu vou deixando alguns, tirando outros para poder subir, tá? Como a Rosária acabou de chegar, vou deixar ela mais um pouquinho aí, tá? Para poder opinar. Ô, Rosária, 2 minutos para você. Fecha o microfone, André. Obrigada aí. O que eu quero falar aí, né? É a minha última fala também, que eu estou trabalhando agora. Só vou participar essa vez, tá bom, amiga? Aí você pode me descer depois. O que eu quero falar é o seguinte, que algum dia, o povo brasileiro vai acordar desse adormecimento que eles estão passando, a maioria, uma parte do brasileiro, né? Que eles vão acordar e vão ver que Bolsonaro e a família dele não defende o Brasil, ele defende apenas a família dele. Porque isso aí que eles estão trazendo para o Brasil, isso aí, gente, vai dar um prejuízo grande no Brasil. E o nosso país não vai se ajoelhar. Isso aí vocês podem esperar, o povo da direita pode esperar, porque não vai acontecer essa moeda de troca, que é a anistia ampla para Bolsonaro em troca dessa taxação, não vai acontecer. O Lula vai taxar também se não tiver acordo. E assim vai seguir, gente. Eu já vi que eles vão barrar também a entrada dos americanos no Brasil. Eles adoram carnaval, né? Então é isso aí que vai acontecer. Porque nós somos um país, não é republiqueta, entendeu? Nosso país é soberano. Nós brasileiros temos que estar do lado do presidente que está defendendo o Brasil e não do lado de uma família que quer saber só deles, entendeu? Porque se tu não quer ser investigado, tu não quer ter problema com a justiça, tu não comete crime. Bolsonaro passou 4 anos cometendo crime. Ele chamou todos os embaixadores do mundo inteiro para atacar o Brasil, democracia, as caixinhas, atacar tudo, gente. Então é isso aí. Nosso Brasil é grande, é gigante. Tamo junto. O presidente Lula virou gigante agora, que ele sim levantou para defender o Brasil. Já a família Bolsonaro quer que o Brasil se ajoelhe. Então acorda, povo. Acorda, que o Bolsonaro quer saber só dele e da família dele. Ele quer voltar àquela cadeira de qualquer jeito. E aquela cadeira nunca será dele. Ok. Ô, Rosário, antes de você ir, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você disse uma coisa muito interessante. Você disse, né? A gente temos que ficar do lado do presidente e tal. Sim. Em tudo, a gente tem que ficar do lado dele. Tudo que ele emitir, tudo que ele falar, tudo que ele fizer. Não, nesse momento, não, só nesse momento aí, onde nosso país está sendo atacado, porque eu acho que você entende que nós estamos sendo atacados, né? O país está interferindo, está querendo vir da ordem. Nessa parte, eu não sou a favor de tudo que o Lula faz, e nem de tudo que ele fala, mas nessa parte do nosso país está sendo atacado, eles querendo vir botar ordem, querendo vir dizer o que tem que fazer, nesse país, nessa hora nós temos que estar o presidente da República que está defendendo o Brasil, porque para mim o Lula está defendendo, o que ele falou aqui não, né? Porque olha, se o Bolsonaro, gente, presta atenção, ainda não terminou, de repente o Bolsonaro vai ser absolvido de tudo isso, e pronto, vida que segue, ele pode vir concorrer de novo. Agora, querer ele trazer os Estados Unidos para interferir, aí não dá. Nós somos brasileiros, temos que defender a nossa pátria.
Tá bom, Ok. amigo? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Vamos pelo nosso Brasil, gente. É o nosso país que está em jogo. Ok, Rosário, obrigado aí pela tua participação, tá? Deixa eu passar agora pro Cássio. 2 minutos, Cássio. Sim, eu vou fazer minha fala e você pode me descer para dar oportunidade a outro. Eu fico olhando assim, tem pessoas que parece que não tem noção. Tem pessoas que não têm noção de política, de economia. Gente, as pessoas não pararam para pensar que a taxação de 50% nos produtos que são importados, hoje o Brasil vive de exportação, desculpa, falei errado, de exportação. Gente, o país vai parar, vocês vão ver a própria esquerda pedindo para resolver o problema ou destituir o governo. O país vai se revoltar. Esquerda, direita, centro. Por quê? Porque vai mexer no bolso. Enquanto não mexe no bolso, tá tudo bem. Gente, quando a gente vê de novo as pessoas nas filas procurando emprego, pessoa voltando a catar lixo, pessoa voltando ao estado de pobreza extrema, as pessoas vão abrir o olho. Por quê? O Trump não vai arregar, ele só vai ir para frente. E esse negócio de querer enfrentar os Estados Unidos não adianta. O Irã também quis enfrentar os Estados Unidos, arregou. A Rússia quis enfrentar, arregou. A Ucrânia quis enfrentar, arregou. Gente, quem é o Brasil? O Brasil depende totalmente da economia dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos quebrou em 2016, o Brasil passou perrengue. Nós dependemos da economia deles. Nós somos escravos deles? De certa forma, sim, economicamente, sim. E se a gente não tiver isso, não traz prosperidade para nós, não vai adiantar. O Trump não vai arregar. E dizer que o Lula vai taxar o que vem de lá para cá, isso não vai fazer nem cosquinha nos Estados Unidos. Não vai fazer nem cócega. O que vai arrebentar é taxar as nossas coisas daqui para lá. Aí o dinheiro não entra, a economia não chega. O dinheiro não entrando no país, começa aquele efeito cascata. As pessoas não têm ideia, tá falando, a própria direita vai pedir, pelo amor de Deus, ou para tirar o governo ou para resolver o problema. A própria esquerda, desculpa. Ok, Cássio. Valeu, Cássio Nunes. Davi, 2 minutos, Davi. Então, olha só, gente. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Pessoas que estão trazendo a informação que é traçada por redes de televisão. Por exemplo, a mulher que antecedeu-se aqui, ela falou sobre o que a Rede Globo está falando. E aí, como só tem essas redes para ficar informando, ela come isso. Veja só, o Lula, ele é político velho. Ele tá nadando no que vocês deram a ele. O Lula tá nadando naquilo que vocês deram a ele. Ele tá tentando puxar o patriotismo para o lado dele. Mas o Lula tá nadando nisso, porque o Lula percebeu que ele estava morto para a política em 2026. E agora ele tá nadando no que vocês estão criando. Vocês estão trazendo de novo a polaridade entre direita e esquerda. É o que eles querem.